Olá, irmãos em Cristo Jesus. Eu estou aqui nesse momento para trazer uma palavra a você. Uma palavra que está lá nos Salmos, capítulo 35, o versículo 1. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Bem, Davi aqui, ele estava fazendo um pedido a Deus. É verdade que, se nós observarmos bem aqui o que ele está falando, ele foi bastante duro contra os inimigos, porque ele colocou Deus diante de todos eles a fim de que fossem destruídos. Davi, na verdade, ele não sabia, porque tendo sido ele escolhido como rei, para disseminar, para acabar com todos os infiéis daquele tempo, por que ele tinha que fugir? Eu quero dizer para você uma coisa. Existe um momento em que às vezes nós precisamos fugir de certas situações. Toda situação que possa nos levar para fora da palavra de Deus, ela deve ser observada. A desobediência, a infidelidade à palavra, ela é questionável do ponto de que pode nos levar à morte. Então, Davi aqui, ele sabia que tinha sido preparado para rei, mas ele não podia naquele momento enfrentar esses inimigos. Não temos aqui uma exata conotação a respeito disso, porém nós podemos dizer o seguinte: Deus provavelmente estava dando tempo a estes inimigos para que eles se arrependessem e Davi não os tivesse que destruir, como que aconteceu mais adiante, no futuro. Davi acabou com todos os seus inimigos e alguns o próprio Deus usou de sua capacidade para destruí-los. Muitas vezes nós oramos e na nossa ira ou na nossa incompreensão, nós pedimos que Deus tome a direção. Como muitas orações que a gente coloca e fala: Deus, se eles não te obedecerem, estão em tuas mãos. É como se a gente estivesse condenando-os. Mas Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa capacidade e incapacidade. Por isso Ele permite que nós peçamos a Ele o que é necessário para a nossa vida. Afinal de contas, Ele disse que tudo o que pedirmos a Ele em nome de seu Filho, Ele nos daria. Porém, o Senhor não vai destruir pessoas, não vai causar nenhuma inconsequência porque a gente pediu, porque a nossa luta não é contra a carne nem é contra o sangue. Nós temos que orar por todos aqueles que estão aí incapacitados ou vivendo fora da palavra de Deus, vivendo inconsequentemente. Nós temos que orar pela salvação desse povo. Então sim, se eles não buscarem a Deus, se eles não aceitarem a Deus, eles estão à mercê dos poderes da palavra de Deus. Porque pelas suas palavras você será julgado. Então, nós precisamos pensar a respeito disso. E é um tempo de nós clamarmos. Esse inimigo que nós estamos lutando atualmente, a Covid, e eu coloco aí também todo essa prostituição política que está acontecendo, nós podemos colocar diante do Senhor. Pleiteia, Senhor, pleiteia com aqueles que pleiteiam comigo, com a minha família, com esse povo, com esse país, com o mundo. Essa Covid está destruindo vidas, a política está sendo corrupta por completo, não se vê uma mudança, não se vê uma transformação neles. Então eles estão à mercê de Deus. Não que nós estamos ordenando a Deus para que Deus os destrua, mas eles se colocam para a destruição nas mãos do Senhor. Então nós temos que ter a mesma fé que Davi tinha, agir com obras,
as nossas obras, levantar-se e ir à luta em oração e também, às vezes, como eu falo, é corpo a corpo a luta. Mas, lembrando, nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então oremos em favor desse mundo, desse planeta que o Senhor nos deu, que Ele colocou-nos aqui para servir e para andar na presença dEle. Oremos por essas pessoas que estão inconvenientemente causando danos à vida de todos, pensando apenas em seus interesses. Oremos para que Deus faça a parte dele, não que estejamos ordenando a Deus, mas que seja possível que Ele possa entrar no coração de muita gente, porque se esse povo não quiser ouvir a Deus, nem Deus pode salvá-los. Mas você está na presença de Deus, e Deus tem preparado você para militar, para batalhar, assim como Davi. Algumas vezes nós vamos fugir de certas situações, outras vezes nós vamos nos atirar contra elas e destruir o inimigo, como Davi disse: persegui os meus inimigos e não voltei enquanto não os destruí. Então fique na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo, e oremos nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, eu venho orar por essas pessoas que estão ouvindo agora essa palavra, esse pequeno momento de palavra aqui. E eu peço, Pai, diante de Ti, e determino contra toda força maligna, que a paz do Senhor reine na vida dessas pessoas, que a saúde, que a prosperidade, que é dom de Deus, venha sobre a vida desse povo, em o nome de Jesus, que não desfaleça no seu coração a vontade de servir e de seguir na luta com o Senhor, para a salvação de muitos, como nos é ordenado, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Então, Deus abençoe vocês. Até a próxima mensagem.